Ilustres amigos do canal, tudo bem? Aonde está a sua reserva de emergência? Eu quero te apresentar neste vídeo 4 investimentos que ganham da poupança. E eu não estou falando somente de rentabilidade. Rentabilidade, liquidez e segurança são os 3 itens que você deve sempre avaliar no investimento. Se o seu recurso, a sua reserva de emergência está na poupança, eu te convido para esse vídeo de 5 minutos para que você abra sua mente e conheça outros investimentos e comece talvez a quebrar o porquinho da sua poupança. Vini Invest, esse é o seu canal com dicas de economia e de investimento. Eu te convido já para você se inscrever no canal e receber automaticamente os vídeos do nosso canal. Reserva de emergência. Na realidade, o que é reserva de emergência? Reserva de emergência é aquele recurso, meus amigos, que você pode precisar de uma forma que você não estava planejado. Por exemplo, aí um problema de saúde grave que você tem, uma perda de emprego, que você precise rapidamente de um recurso para poder pagar as suas contas diárias até que você se reorganize. E então, o que você deve observar? 3 principais pontos. O primeiro eu chamaria de segurança. Segurança tem 2 tipos de segurança, principalmente a vinculada ao Tesouro Direto e a vinculada ao FGC. E eu vou detalhar para você. Segundo ponto, a liquidez, a sua capacidade de resgatar rapidamente o seu investimento e tornar ele dinheiro novamente. E o último ponto, que para mim não é o mais importante, é a rentabilidade. Mas reserva de emergência, quanto que você acha que deve deixar em aplicação de curto prazo, de renda fixa, para que você não seja surpreendido? A sugestão é que você calcule a sua despesa mensal. Veja quantos são os seus gastos e deixe lá de 6 a 12 meses. Então, se você gasta, por exemplo, R$1.000 por mês, você vai colocar de 6.000 a 12.000 reais. Mas quais são as opções? Indo direto ao assunto agora, as opções de investimento. Eu quero te trazer aqui uma estratégia para que você divida em 2 camadas para preservar o seu recurso com a reserva de emergência. Uma primeira camada de 6 meses com um desses 3 investimentos. Tesouro Selic, fundos DI e CDB. E uma segunda camada que você avalie também a possibilidade de colocar no LCI e no LCA para os últimos 6 meses. Eu explico agora para você, se segura na cadeira que tem novidade. A primeira camada então, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic muita gente não conhece, mas é um título do Tesouro Direto. É o título mais conservador que existe no mercado. E falando então das 3 características do investimento. A segurança. Se você não sabe, o Tesouro Direto é um investimento de menor risco no Brasil. Sim, meus amigos, menos arriscado, inclusive que a poupança. E muita gente não sabe disso. A liquidez do Tesouro Direto é diária. Significa que se você solicitar o resgate em um dia, no dia seguinte, ao final do dia, ele já estará disponível na sua conta. A rentabilidade do Tesouro Selic é baseado na taxa Selic. Só que cuidado, às vezes ele pode ter uma pequena variação, porque ele tem uma pequena taxa pré-fixada. E quando o mercado dá uma agitada, esse recurso vinculado então à taxa Selic, ele dá uma pequena desvalorizada. Atenção nesse ponto. Dica então do Tesouro Direto, se você tiver para investir no seu recurso de emergência até R$10.000, você não vai pagar uma taxa de 0,25% da B3. Só que lembre, 0,25% pode ser pouco, mas com a Selic em 2%, meus amigos, 0,25% é praticamente um valor expressivo. Estamos falando aí de 15% do seu recurso. Então grave bem, até R$10.000 não paga. E se você colocar 20 mil reais, você vai pagar R$10.000 isento e os outros 10.000 incidirão então essa taxa. Tesouro Selic, investimento mais seguro do Brasil. Grave isto. Fundos DI. Fundos DI é um tipo de investimento que você pode fazer também por meio do seu banco, no qual o banco vai investir no mínimo 95% dos recursos em títulos públicos. Então ele se aproxima muito do investimento no Tesouro Direto. Só que tem diferença. A segurança dele é do FGC. E eu vou deixar um card aqui no alto para que você entenda um pouco mais sobre essa segurança do FGC. Mas em síntese, você tem uma segurança de até R$250.000 por CPF e por banco. Ou seja, você pode chegar até R$1 milhão, no máximo 4 bancos. R$1 milhão a cada 4 anos. Qual é a liquidez dela? Você deve sempre procurar por um investimento no fundo DI com liquidez diária. O que significa isso? Que você pode resgatar a qualquer dia.
E o prazo de resgate para cair na sua conta, o ideal é que seja em D0 ou D1, para que você não tenha surpresas. Rentabilidade do fundo DI. Procure sempre um fundo DI com no mínimo 100% de rentabilidade. Existe fundo DI nesse patamar? Com certeza existe. Principalmente nos bancos médios. Os bancos grandes talvez seja mais difícil, mas bancos médios, bancos digitais oferecem esse tipo de rentabilidade. E a dica do fundo DI, observe bem, grave essa dica. Procure fundo DI com taxa de administração quase zero. Eu acabei de fazer uma pesquisa num bancão, um desses bancos bem grandes, e está cobrando 1%. Meus amigos, se a Selic está em 2% e a taxa de administração é 1%, a sua rentabilidade bruta é 1%. Quando tirar o imposto de renda, você não vai estar recebendo nada. Grave bem essa dica, taxa de administração quase zero. Ainda na primeira camada, eu queria te dar uma terceira opção, o CDB pós-fixado. A segurança dele também é do FGC, e a dica para você é que você procure um com liquidez diária, porque nós temos também CDB sem liquidez diária. A rentabilidade mínima dele teria que ser também 100% do CDI, para que não tenha ele não tenha a chamada marcação a mercado. O que é isso? O seu dinheiro não fica variando no tempo. Ele vai sempre subindo, um pouquinho, mas ele está sempre subindo. Por fim, eu queria te sugerir que você avalie uma segunda camada de investimento, mesmo para reserva de emergência. Estou falando então do LCI ou da LCA, letra de crédito imobiliário ou letra de crédito do agronegócio. Você vai comprar esse produto num banco e o banco vai estar investindo o negócio em negócio imobiliário ou agronegócio. Mas qual é a segurança do LCI e do LCA? É a mesma do CDB pós-fixado. É o FGC de até 250 mil. A liquidez, muita atenção, para esse produto LCI e LCA, procure liquidez diária após 90 dias. Por que 90 dias? Dificilmente você vai arranjar uma LCI ou um LCA com liquidez menor do que 90 dias. É um prazo de carência mínimo. Existem maiores, muita atenção com isso. O mínimo é 90 dias. A rentabilidade. Procure sempre uma rentabilidade maior do que o CDB. Ou seja, nós estamos falando de 90% da CDI pelo menos. Ué, mas 90% é menor que a CDI 100% do CDB? Sim, meus amigos, mas aqui nesse caso não paga imposto de renda. Quando você não paga imposto de renda, esses 90% ficam maiores. E a dica é LCI ou LCA pós-fixada, porque aí você não será surpreendido. Então você dividiria em 3 camadas. Escolhe um daqueles 3 produtos para 6 meses e uma LCA ou LCI para os demais 6 meses. Mas falando um pouco então de um resumo, como é que você poderia enxergar tudo isso? Eu trago aqui uma tabela para que você entenda melhor. O Tesouro Selic, então, até R$10 mil não paga taxa da B3. O risco é muito baixo. É o risco, então, do Tesouro Nacional. É o risco de crédito do Brasil. É o mais baixo do mercado. A liquidez é diária, de segunda a sexta-feira, os dias úteis. Você pede num dia e recebe no outro o seu recurso em D+1. Rentabilidade hoje é da taxa Selic, 2% ao ano. Lembrando, tem um pedacinho pré-fixado, que às vezes pode variar. CDB, buscar um CDB com a rentabilidade mínima de 100% da CDI e liquidez diária. Com isso, você vai ter um risco baixo, uma liquidez de D+1 e uma rentabilidade de 103% da CDI. Veja que é menor que o Tesouro Selic. Mas por quê? O risco aumenta um pouquinho. E quando aumenta, a rentabilidade cai um pouquinho. Fundos DI. Busque fundos DI com taxa zero ou próxima de zero. Se o fundo DI tiver taxa acima de 0,5%, pula fora, meu amigo. Pula fora, porque esse daí não vai te ajudar em nada. Se você conseguir com taxa zero, 100% do CDI, você terá uma rentabilidade de 1,9%. LCI e LCA com liquidez diária após 90 dias. Novamente, nós temos aqui, então, a liquidez vai ser diária, depois desse período, e você vai ter uma rentabilidade aproximadamente de 120% da CDI. Porque eu estou comparando aqui investimentos que não têm imposto de renda. O LCI e o LCA não têm imposto de renda. Por fim, eu trouxe só a poupança para que você saiba. Rentabilidade da poupança é só no aniversário. Vou deixar aqui no alto um card para que você que queira entender melhor da poupança, como que funciona essa rentabilidade. A poupança tem baixo risco, veja, muito baixo, somente o Tesouro Selic. E a liquidez dela é a grande vantagem, é em D+0. Meus amigos, veja que a variação da rentabilidade tende a ser muito pequena. Por isso que eu olho sempre para reserva de emergência, é risco e liquidez. Mas dessas, qual é a melhor opção? Aí eu deixo para você. Se você quer tão somente olhar para o risco, é o Tesouro Selic.
Se você quer compensar risco com liquidez, você pode aproveitar um CDB ou um fundo DI. Se você puder esperar um prazo um pouco maior, uma LCI ou um LCA. Eu te peço que você dê o like nesse vídeo e inscreva-se no canal para receber os vídeos automaticamente. Desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que pense melhor a sua reserva de emergência. Fuja da poupança. Eu te agradeço e te aguardo até o nosso próximo vídeo.